meditar na palavra do Senhor, para tanto eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 11 a 13. Zacarias, capítulo 7, versículos 11 a 13. Eu vou ler na versão, na NVI, mas fique à vontade para ler se a sua versão for diferente. O importante é que a palavra do Senhor ela é a mesma. Zacarias capítulo 7, versículos 11 a 13, que diz assim: Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu o chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, querida, você se considera uma pessoa teimosa? Ninguém vai dar o braço a torcer aqui agora, né? Eu luto com isso, né? Todo mundo tem um pouco de teimoso, né? Todo mundo tem um pouco da teimosia, né? E é interessante que o texto fala justamente sobre isso, sobre um povo que estava teimando, e o pior ainda, teimando contra Deus, né? Mas nem sempre a teimosia ela é fácil de nós identificarmos, porque lado a lado da teimosia caminha a persistência. Eu diria até que as duas coisas são faces diferentes de uma só moeda, porque as duas partes envolvem resiliência, envolve não desistir, envolve permanecer firme. Mas a persistência, ela é o lado positivo dessa qualidade, né? Ela é a habilidade de não desistir facilmente diante das adversidades. Então a persistência é essa resiliência, é a capacidade de você permanecer firme diante dos problemas, diante das lutas, né? Porque quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, não adianta você pensar que tudo vai correr às mil e uma maravilhas. Virão problemas, virão lutas, virão dificuldades. E quando nós permanecemos firmes, nós somos então persistentes. Eu gosto muito de pensar nos estudantes para as faculdades, aqueles que estão fazendo o vestibular, melhor dizendo. O vestibulando, ele se prepara, ele faz o cursinho, ele estuda e para variar ele estuda um pouco mais. E aí ele vai e faz o vestibular na expectativa de ser aprovado. Mas nem sempre isso acontece. Ou ainda a pessoa que tira a carteira de motorista. Talvez você experimentou este sabor amargo de não ter passado na primeira vez. Eu me lembro que quando morei em Maracaju, tinha um professor lá que já estava acho que na 10ª ou mais vez, né amor? Já nem lembro, ele já era perito em não conseguir passar na prova da autoescola, né? Mas tanto o vestibulando que não consegue, quanto a pessoa que não passou na prova ali do Detran, ele continua persistindo. Ele vai lá, se prepara mais. Ao invés dele desanimar, ele vai lá e se prepara mais. Isso é persistência, até que finalmente a pessoa consegue passar, né, e iniciar o seu sonho. Já a teimosia, ela é a incapacidade de reconhecermos quando estamos errados. É quando continuamos insistindo em algo que não vai dar certo de forma alguma. Esse é o lado negativo dessa qualidade, né? Esse aqui é o defeito, né? É a teimosia, que é quando a pessoa fica insistindo em algo que não adianta, não tem como funcionar. Você quer ver uma pessoa que é teimosa? O apostador. A gente tem visto muito aí nas mídias sociais o tal do tigrinho aí, né? Muitas pessoas, infelizmente, viciando em jogo e perdendo rios de dinheiro por causa dessa maldição. Mas qual é o problema do apostador? Ele continua sempre apostando mais, na expectativa de que uma hora ele vai conseguir repor as perdas que ele teve, mesmo que ele continue perdendo, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo diz que é a hora dele parar. Aliás, não devia nem ter começado, né? Mas já que começou,
tem que parar. Mas o apostador, ele continua dobrando. Não, eu vou conseguir. Uma hora eu vou ter aquela grande sorte e aí vou conseguir pagar tudo que eu estou devendo. Mas a verdade é que boa parte dos apostadores se afundam ainda mais em dívidas, a ponto de muitas vezes colocar a sua família em situação difícil, né? Até tem um grupo de apostadores anônimos, né? Que assim como os alcoólatras anônimos, tem o objetivo de ajudar pessoas que estão no vício do jogo, né? A persistência e a teimosia, então, queridos, elas são parecidas. E muitas vezes é difícil de nós identificarmos quando é teimosia e quando é persistência, né? Há muitas pessoas que são teimosas e estão achando que são persistentes. E há muitas pessoas que são persistentes e que estão com medo de estar sendo teimosas. Há momentos em que nós precisamos abandonar certas coisas, mas há momentos que precisamos ser firmes. Há momentos que precisamos tirar aquilo que não é bom de nossas vidas, porque isso é uma teimosia. Mas há momentos que realmente Deus nos orienta e nós precisamos permanecer firmes diante das adversidades. Agora, você concorda comigo que nem sempre é fácil saber quando é uma coisa e quando é outra? Nem sempre é simples percebermos quando somos teimosos e quando somos persistentes. Por isso precisamos da orientação de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus que nos diz, olha, isso aqui é algo meu para a sua vida, então permaneça, fique firme, não desanime. Mas também é a hora que Deus fala, olha, abandona isso, porque não é meu, não é o meu propósito para a sua vida. E se você continuar persistindo, você vai se machucar, você vai infelizmente chegar um momento que você vai estar gravemente ferido nos seus sentimentos e até mesmo na sua fé. Por isso, a teimosia é perigosa. E aí nós poderíamos falar muitas coisas sobre os perigos da teimosia. Mas, queridos, eu vou falar apenas 2 coisas nessa noite. E o restante o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, na sua casa, no seu dia a dia. Porque quando nós oramos, o Espírito Santo fala. Quando nós pedimos, ele nos traz orientação, né? Quando nós nos dispomos. Então, em primeiro lugar, a teimosia, ela nos faz perder o bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é a qualidade que adquirimos com a maturidade, que nos ajuda a discernir o que é bom e o que é ruim. O bom senso é essa capacidade de discernir as coisas, de entendermos aquilo que é bom, que é salutar, daquilo que é ruim, que é benéfico. Por exemplo, você sabe que tomar um refrigerante em dose moderada, tudo bem, não tem problema, né? Mas se você tomar demais, vai te fazer mal. Né? Você sabe que o exercício, ele é bom, ele te traz saúde, mas a pessoa que exagera no exercício pode causar um efeito contrário, não é verdade? Por isso nós precisamos ter o bom senso, precisamos ter a capacidade, e o crente maduro, essa é a qualidade que distingue o crente maduro. O crente maduro, ele tem a capacidade de distinguir o que é bom do que não é, aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, aquilo que parece bom, mas não é, daquilo que pode até parecer ruim, mas é bom, porque nem sempre tudo que é bom, parece bom de início, né? Muitas vezes Deus nos pede coisas que são tão difíceis, mas ao final a gente vê que tudo que Deus faz é muito bom. Quando nós éramos crianças, o nosso bom senso não era muito aguçado, aí a gente achava que poderia enfiar o dedinho na tomada, que graças a Deus que agora as tomadas são diferentes, né? Já são contra crianças curiosas, né? Mas eu me lembro que quando eu era criança, o meu irmãozinho foi lá e colocou a mão no ferro quente. E ali descobriu que não era muito bom colocar a mão no ferro quente, né? Então, quando nós somos crianças, nós não temos essa compreensão, né? E às vezes nós nos machucamos, nos ferimos se não for o bom senso dos nossos pais, que dizem não faça isso, né? Ou nos segura na hora que ia acontecer um acidente, né? Então nós não temos esse bom senso, mas quando vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo com a vida, e às vezes com sofrimento também, né? Mas nós vamos entendendo que certas coisas não são boas, e que por mais que a gente deseja certas coisas, quando a gente para pensar e pede de Deus discernimento, Ele nos mostra que aquilo vai trazer um prejuízo para nós. Isso é o bom senso. Assim sendo, a teimosia, ela nos faz perder a noção daquilo que é bom ou não. Ninguém, por exemplo, que tem o bom senso, vai comprar um produto por R$15 e vender por 5, né? Você vai tentar vender por 20, por 25, por 30,
Na pior das hipóteses, você empata no 15 para não ter um prejuízo, né? Você tenta ter um lucro, e tudo bem, isso é normal, funciona assim. Você compra um produto mais barato e tenta colocar ali o seu lucro, você está trazendo um benefício para quem está comprando, né? Porque se você for vender sempre mais barato, você vai quebrar. Não tem como, você não vai conseguir multiplicar as suas riquezas, você vai diminuir. Então, assim como ninguém faz isso, também a pessoa teimosa, infelizmente, ela não consegue captar isso. E ela continua trazendo prejuízo para a sua própria vida. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo um livro, eu não lembro qual agora o livro, mas falava justamente sobre isso. Falava sobre saúde emocional, falava sobre inteligência emocional, melhor dizendo. E uma das coisas que falava naquele livro, a gente tem que saber a hora de parar certas coisas. A hora de perceber que aquilo não está dando certo. E às vezes, por causa da nossa tendência de termos a coerência, a gente investe mais ainda. Por exemplo, você começou um negócio, você teve boas intenções, mas não está dando certo. Você tentou, fez tudo que podia e não está dando certo. Tem horas que você tem que falar, bem, aqui eu paro, até aqui eu podia, mas se eu for em frente, eu passo do risco calculado, eu vou ter prejuízos que podem ser, né, depois irreparáveis. E um bom investidor, ele sabe a hora de parar. Ele sabe que um negócio pode não dar certo, ele está disposto, mas ele corre o risco calculado. Então, ele sabe que até aqui ele pode, dali para frente não é bom, porque não deu certo. Mas a pessoa que não tem o bom senso, ela continua, até que, infelizmente, não tenha mais o que fazer. Então, a pessoa teimosa, muitas vezes ela perde o bom senso até das coisas mais simples. Como eu disse aqui, ninguém compra algo por 15 e vende por 5. A pessoa teimosa, ela perde até esse bom senso, muitas vezes das coisas que são extremamente óbvias, para quem está um pouquinho de fora. Mas a pessoa está tão focada naquilo, que ela simplesmente é como o cavalo. O cavalo, ele tem o tapume aqui, né? Ele tem o cabresto, né? E ele não consegue enxergar para os lados. Então, ele acha que a vida é tudo para frente, só para frente, né? Mas tem um entorno. Nós não podemos ser como o cavalo nesse sentido, né? Nós temos que olhar ao redor também. A pessoa teimosa, infelizmente, para não dar o braço a torcer, ela insiste em seu erro, mesmo sabendo que tal atitude não dará em absolutamente nada, mesmo sabendo que o seu investimento irá por água abaixo. Ela no fundo, ela sabe, ela sente, ela não é uma pessoa tola, ela só é uma pessoa que naquele momento está tão focado naquilo, que não consegue enxergar o restante. Por isso, nós temos que pedir de Deus discernimento, para não sermos como o teimoso. Você já deve ter ouvido essa historinha, mas um pouquinho mais não vai fazer mal, né? Da história do homem que estava numa situação de enchente na cidade dele, né? E aí ele subiu no teto da casa dele, porque a casa estava subindo, a água estava subindo, né? E ele orou, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor, eu te peço pela tua misericórdia. Era um homem temente a Deus. E aí o vizinho dele veio, né, falou, vizinho, vamos embora, tem espaço na minha caminhonete, a água vai vir, inundar tudo, vem embora comigo. Não, eu creio que Deus vai me salvar. E assim ele ficou. E a água subiu. Quando a água subiu um tanto mais, ele continuava clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não me deixa aqui padecer, eu creio no teu poder, me salva, Senhor. E aí veio os bombeiros com o barco e falaram, entra no barco, vamos sair daqui, porque aqui vai inundar tudo, se você ficar você vai morrer. Ele, não, eu confio no Senhor, eu vou clamar e Deus vai me ajudar. E assim os bombeiros foram. Quando a água chegou na altura do teto, ele ali continuava clamando, pedindo a Deus pela misericórdia, e veio um helicóptero do corpo de bombeiros, tentaram ali socorrer, jogaram aquela escada de corda, falaram, suba na escada, porque senão você vai morrer. E ele, não, eu vou ficar aqui, porque eu creio que Deus vai me salvar, eu creio que Deus vai me ouvir. E assim ele ficou, e a água veio, e ele veio a falecer, morreu afogado. Chegou no céu, ele todo indignado, Deus, mas eu criei, eu pedi, eu clamei, por que o Senhor não me ouviu? Aí Deus falou para ele, eu que não te ouvi, você que não me ouviu. Eu te mandei 3 vezes o socorro e você não quis ouvir. E infelizmente agora você está aqui, né? Queridos, às vezes Deus dá a resposta, mas porque não é aquela que a gente está esperando, a gente faz como esse homem. E Deus está mandando socorro, e Deus está mandando a resposta, e Deus está te dizendo o que fazer. Mas você está tão obstinado
que não consegue perceber que Deus tem uma resposta diferente da que você esperava, mas é a resposta de Deus. O teimoso, ele é obstinado. Atos 26:14 diz assim: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O aguilhão não é uma ferramenta mais usada, mas antigamente era uma vara bem comprida que tinha uma ponta de ferro. E o boi, quando ele era bravo, ele queria muitas vezes dar o coice, né, ali no condutor. E o condutor, para impedir que o boi continuasse dando coices, ele pegava aquele aguilhão e dava uma espetada na perna, né, do boi, para que o boi sentisse dor e entendesse: se eu continuar assim, vou me machucar. Então o que a palavra está falando? Que aquele que luta contra a vontade de Deus é como o boi que fica dando coice mesmo levando espetada. E até o boi aprende. Até o boi sabe que se ele continuar dando coice, ele vai se machucar. E aí ele para. Né? Ele muitas vezes, por ele não ter a compreensão que nós temos, ele precisa ser ensinado dessa forma. E aí nesse sentido, muitas vezes agimos pior do que o boi. Porque o boi aprende. Mas quantas vezes nós continuamos teimosos, resistentes à vontade do Senhor, né? A pessoa teimosa, então, é semelhante ao boi, que apesar de estar se machucando, continua dando coices contra o aguilhão. E isso é terrível, porque por arrogância, teimosia e prepotência, tentamos fazer funcionar algo, atentando contra o bom senso, que mostra que não tem como dar certo. Não adianta, queridos, construirmos castelos sobre a areia e acharmos que quando a onda vir, o castelo vai permanecer firme. Foge do bom senso, né? Então nós precisamos construir os nossos castelos em cima da rocha que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, a teimosia, ela nos impede de reconhecer o erro. E queridos, isso aí já é mais velho que andar para frente, né? A gente já vê que a dificuldade do ser humano de reconhecer o erro vem lá desde Adão. Porque quando o ser humano perdeu, Adão jogou a culpa em Eva jogou a culpa na cobra, né? E tem até uma música de um grupo antigo que falava assim, disse Adão que a culpa foi de Eva, a Eva disse que a cobra enganou, a cobra escondeu-se no mato e parece que ninguém pecou, né? Porque um fica jogando para o outro. Como é difícil reconhecermos. Tem até um ditado que diz que errar é humano, mas eu gosto de complementar esse ditado dizendo que, mas se arrepender e reparar os erros é divino. Se errar humano, arrependimento e reparação é algo divino, porque nós precisamos do poder de Deus para isso. Só quem está cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de engolir o orgulho, abaixar a cabeça, chegar-se à pessoa ofendida e dizer: me perdoe, pois eu errei contigo. É interessante que a Bíblia diz, se você, quando for cear, semana que vem é dia de Santa Ceia aqui, né? Quando você for cear, lembrar-se que você tem uma contenda com teu irmão, ou quando você for trazer a oferta, você lembrar que tem uma contenda com o seu irmão, deixa a tua oferta, reconcilie-se com o teu irmão, e aí você volta. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Não posso lá ofertar, porque eu estou em dívida com meu irmão. Eu não posso participar da Santa Ceia, porque eu estou brigado com o meu irmão. E a Bíblia não diz que não é para você não participar da Santa Ceia. A Bíblia diz que é para você se reconciliar com o teu irmão e aí participar da Santa Ceia. Mas o que a gente muitas vezes faz? Narizinho empinado, o orgulho fala mais alto, a gente deixa de receber a bênção da Santa Ceia porque não quer se reconciliar. Eu sei, queridos, que nem sempre a situação é fácil. Há N situações e eu estou sendo generalista aqui. Mas muitas vezes é mais simples do que a gente pensa. Basta nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes teimamos por causa do orgulho e trilhamos um caminho autodestrutivo de erros, mesmo conscientemente. Você é homem. E se você, assim como eu, é homem e dirige, você tem um GPS do teu lado, se você for casado, não é? Fala, Jesus, né? Mas quantas vezes nós teimamos para não dar o braço a torcer? Não, eu sei o que eu estou fazendo. O cara já está lá em Rondônia, mas eu sei onde eu estou indo, né? Eu lembro que o pastor, um amigo meu, uma vez dizendo, mas não foi nessa circunstância, mas erraram 50 quilômetros do caminho, né? Porque não seguiram o GPS.
Não, e quantos atalhos a gente tem, né? Não, eu conheço o atalho, que eu sei onde eu estou indo. E às vezes a gente entra em cada lugar. Eu me lembro que quando eu fui para o Rio de Janeiro, o pessoal me alertou: pastor, toma cuidado, que dependendo de onde o senhor entrar lá, é perigoso o senhor não sair. Então toma cuidado. Fui seguindo o GPS religiosamente, né? E graças a Deus chegamos lá são e salvos, né? E saímos também são e salvos. Mas quantas vezes, queridos, nós, por não querer reconhecer que erramos, permanecemos no erro, para não dar ouvido ao outro. Esse dia eu vi até um meme também das mulheres. Eu falei dos homens, tem as mulheres também. Esse dia eu vi um meme assim, uma mulher pensando: como eu vou dizer para o meu marido que errei sem reconhecer que cometi um erro? Queridos, eu estou brincando aqui para descontrair um pouquinho, mas é uma verdade. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes somos teimosos? Fica quietinha, tá, querida? Não fala nada agora, não. Quantas vezes somos assim, né? Sabemos pela palavra de Deus que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. 1 João 5,19 diz isso. Mas mesmo assim, quantos crentes ainda querem viver de acordo com os padrões deste mundo? Sabem que o mundo está mal, que não vai levar a lugar nenhum, que vai trazer sofrimento, que o final deste caminho é de morte. Mas quantos crentes querem viver de acordo com os padrões do mundo, ao invés de obedecerem os padrões da palavra do Senhor? Ainda essa manhã eu estava conversando com um irmão na fé, justamente sobre isso. Igrejas que estão dando lados ao mundanismo, estão sendo destruídas pelo mundanismo, pelo paganismo, porque estão absorvendo valores que não são os da Bíblia, para serem modernas, para serem atuais, estão trazendo até mesmo pecado para dentro da comunhão, para estarem atualizadas. E isso é terrível, isso é destrutivo. Isso, querido, certamente é não reconhecer o erro. Quantos ainda vivem na prática de atitudes pecaminosas que estão claramente em desacordo com a palavra de Deus e ficam procurando subterfúgios, desculpas para isso? É interessante, eu estava lendo essa semana também um trecho da palavra do Senhor, me falha agora a memória, mas onde Jesus acusa os fariseus da hipocrisia. Porque eles falam: vocês torcem a palavra. Vocês dizem que a palavra diz que o filho tem que ajudar o pai e a mãe. Mas vocês dizem que se dedicarem a algo ao Senhor, dizendo que é sagrado, então vocês ficam isentos de ajudar o seu pai e sua mãe. E aí, por causa da sua falsa religiosidade, vocês torcem a palavra de Deus. E isso é errado. E isso é contrário à vontade do Senhor. E é justamente sobre isso que o profeta Zacarias está alertando o povo. Porque Deus disse algo e o povo estava torcendo, estava sendo teimoso. O povo estava procurando desculpas para não obedecer a Deus. No livro do profeta Isaías, vemos que a cegueira espiritual de Israel estava tão grande que as pessoas iam normalmente ao templo, ofereciam suas ofertas ao Senhor e depois voltavam aos seus atos pecaminosos de injustiça e de imoralidade. Ou seja, as pessoas pareciam tementes a Deus, iam no templo, levavam suas ofertas, cumpriam com seus rituais, mas depois que saíam do templo, voltavam às mesmas atitudes e em nada se distinguiam daqueles que não temiam a Deus. Se fosse nos dias de hoje, querido, sabe contra quem Isaías ia falar? Contra as pessoas que vêm na igreja, dão dízimo, participam de ministérios, né, louvam na hora do louvor, mas quando sai por aquela porta, nem parece que é crente. Não distingue, nada faz diferença. Querido, não é o comprimento do seu cabelo, não é a sua vestimenta, não são coisas externas, mas é a sua atitude que deve ser o distintivo de cristão. Não é o tamanho do adesivo que está no seu carro, porque a pessoa tem um adesivo enorme lá, né? Propriedade exclusiva do Senhor Jesus, mas quando sai no trânsito, misericórdia, parece que está numa competição, né? Será que é mesmo propriedade exclusiva do Senhor Jesus? Eu tenho muito receio de colocar esse tipo de adesivo, querido, porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Não sou contra quem pôs, tá? Só estou falando, seja coerente. Reconheça se você está errado e mude de atitude. Dentro da igreja, muitas pessoas são exemplos de cristãos, mas lá fora são injustos, desonestos e mentirosos. E isso, querido, isso é ser teimoso, é resistir ao Espírito Santo, é resistir à voz do Espírito que nos diz para deixar Ele nos transformar, nos mudar a cada dia.
Deus enviou por muito tempo diversos profetas para alertar o seu povo, e a mensagem era sempre a mesma: reconheça o seu erro e saia deste caminho de pecado, porque do contrário o julgamento virá. Querido, o povo teimoso era o povo de Israel. Porque por 400 anos Deus alertou, enviou profetas: arrependam-se, saiam deste caminho, abandonem os seus falsos ídolos, voltem os seus corações para mim. Mas ainda assim o povo foi teimoso, até que chegou o dia que Deus falou: chega, agora eu vou trazer destruição. Recentemente eu estava lendo os profetas, onde fala justamente sobre quando Deus permitiu que Nabucodonosor e outros reis viessem e levassem o povo cativo, o povo de Deus cativo para o cativeiro babilônico, porque o povo foi teimoso, porque o povo foi obstinado, porque o povo não reconheceu o erro, porque o povo não se derramava na presença de Deus. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender também é que o julgamento de Deus começará não pelos ímpios. Eles terão um julgamento diferente do nosso, porque o nosso julgamento será para a glória, e o julgamento dos ímpios será para a destruição. Mas a palavra fala que o julgamento começará primeiro pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17 diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, o que Pedro está falando? O julgamento vai começar aqui, mas se aqui vai ser severo, imagino com aqueles que nem têm compromisso com Deus, será muito pior, porque aí será o julgamento para a perdição eterna. Nós seremos julgados para o lar celestial, para recebermos o nosso galardão. Mas aquele que teima em não obedecer e não se render aos pés de Cristo Jesus e não reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, o juízo será terrível e depois não tem mais volta. Não adianta chorar. Não adianta permanecer na teimosia e achar que tudo vai dar certo no final. Tem uma frase que diz, atribui a Albert Einstein, nem sei se é dele, se foi também não veio ao caso, não importa. Mas diz que tolice é você fazer a mesma coisa todo dia e esperar novidade, esperar mudança. Você tem os mesmos hábitos e espera que tudo mude. É que nem aquela pessoa, que paga a academia 3 meses e aí não percebe nenhuma mudança e fala: não, acho que eu vou ter que ir lá ver isso pessoalmente. Aí não dá, né, gente? Tem que ir lá resolver pessoalmente. Não houve mudança de hábitos, não vai ter mudança também de resultados. Se teimarmos em permanecer no erro, nós pagaremos por essa teimosia. Se por orgulho não buscarmos nos reconciliar com o nosso próximo, o nosso cônjuge, ou o nosso amigo que foi ofendido por nós, pagaremos o preço do nosso erro. Mas por outro lado, se nos arrependermos, se abrirmos mão da teimosia, se deixarmos o Senhor falar conosco, formos sensíveis à sua voz e nos arrependermos, Ele nos restaura e nos transforma e faz algo maravilhoso em nossas vidas. Queridos, eu quero encerrar te perguntando: por que você vai ficar insistindo em dar murro em ponta de faca? Não tem como você vencer. Você vai se machucar, vai se ferir. Não tem como você dar murro em ponta de faca e achar que você vai vencer. Por isso nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer quando Deus está falando conosco, ou se não estamos conseguindo, clamarmos: Senhor, dá-me discernimento, dá-me compreensão, dá-me sabedoria. A palavra de Deus fala: se te falta sabedoria, peça a Deus que dá livremente, de bom grado. Se nos falta sabedoria, então peça a Deus que é o doador da sabedoria. Quantas pessoas estão machucadas, feridas, por causa da teimosia, porque persistem no erro, porque abriram mão do bom senso, e estão como aquele homem naquele telhado: Senhor, me ajuda, e Deus está mandando socorro, mas a pessoa não muda de atitude, não entende, não aceita a direção de Deus, e fica no erro. Quantas pessoas estão machucadas e feridas, porque não dão o braço a torcer, porque não dizem: eu errei. E querido, eu vou te falar um negócio, presta atenção, um grande segredo, presta atenção: reconhecer o erro não faz o teu braço cair, não vai te tornar menos homem, não vai te tornar menos mulher, não vai te fazer uma pessoa inferior quando você reconhece. Pelo contrário, precisa uma grandeza espiritual para reconhecer o erro, para dizer diante do Senhor: Senhor, perdoe-me, porque eu estava sendo como o boi teimoso,
dando coices contra o aguilhão, e por isso estou ferido. Dê ouvidos à palavra de Deus, queridos, para que você possa prosperar, para que você seja mais que vencedor. A palavra diz que o segredo da bênção do Senhor está em estarmos em obediência ao Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos do Senhor é que nos perseguem. A palavra de Deus diz assim. Mas quando nós desobedecemos, quem nos persegue são as maldições. Tudo que a gente precisa é obedecer. Tudo que Deus quer de nós é isso, obediência. Mesmo quando é difícil. Dê ouvidos à palavra de Deus. Mas se você tem dificuldades em reconhecer sua teimosia, peça ajuda a Deus, que te dará discernimento entre o que é persistência e o que é teimosia. E Ele também te dará poder para abandonar o erro e mudar o seu caminho. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Querido, eu não te conheço. Eu não sei como vai ser o seu dia amanhã. Talvez você terá um dia maravilhoso amanhã, mas talvez você terá um dia difícil. E talvez hoje você veio aqui com uma pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? Nem sempre é fácil discernirmos quando é necessário permanecermos firmes e quando é necessário mudarmos. Quando é persistência vinda da parte de Deus ou é quando é teimosia vindo da nossa parte? Às vezes, queridos, você até tem boa vontade, mas ainda não compreendeu. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, Pai de amor, nem sempre a realidade é tão simples. Aqui nós contamos alguns pequenos exemplos, alguns até engraçados, mas a vida é bem mais complexa. Há circunstâncias em que o mar está tão agitado que não sabemos o que fazer. Há circunstâncias, ó Pai querido, que temos que remar, mas há momentos que nós temos que clamar a Ti, Senhor, misericórdia, porque eu estou perdido. Há momentos, ó Pai, que precisamos abandonar certas atitudes porque não são o Teu propósito para as nossas vidas. E muitas vezes as lutas são até mesmo a Tua ação poderosa, nos apertando para reconhecermos que algo está errado. E há circunstâncias, ó Pai, que mesmo debaixo da Tua vontade, as lutas vêm. E às vezes até mesmo nos sentimos vontade de desistir. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá sabedoria a cada um dos meus irmãos e irmãs na fé, para que possamos entender a Tua boa vontade. Dá-nos entendimento, Pai, para discernir o que vem de Ti e o que é armadilha, o que é propósito do Senhor e o que é ação maligna de Satanás para nos afastar dos Teus caminhos. Dá-nos um coração humilde, Pai, para reconhecer quando falhamos e reconhecer que em Ti temos um Pai amoroso que não nos rejeita, mas nos acolhe, nos recebe, sara as nossas feridas e nos restaura. Dá-nos, Pai, um coração humilde e um ouvido sensível a Ti, para ouvir a Tua doce voz nos orientando. Seja o nosso bom pastor, que a Tua vara e o Teu cajado nos console, ó Pai querido. Que o Senhor nos mostre a direção e que sejamos ovelhas obedientes a Ti, porque o Senhor é o bom pastor que nos ama, que nos guarda e nos protege, Pai. A ovelha, quando teima, ela sofre, mas quando ela obedece o bom pastor, ela usufrui do cuidado de pastos verdejantes e águas tranquilas. Assim sejamos, ó Pai. Dar-nos o discernimento espiritual para que possamos colher o bom fruto da obediência a Ti. Assim nós oramos, ó Pai de amor, no nome de Jesus. Amém e amém.